aprovação de refis, sarau das mulheres e reunião com representantes do Executivo marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. Olá, boa tarde. Estamos de volta com Câmara Notícia, trazendo os assuntos debatidos aqui no Parlamento Hamburguense. Comigo aqui no estúdio da TV Câmara, no Palácio 5 de Abril, está o colega jornalista Chico Caselani, que na sequência vai nos trazer informações sobre os projetos apreciados na casa. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo completou 7 anos de lutas e conquistas. A data foi celebrada durante sessão plenária do dia 24. O espaço, localizado no andar térreo da Câmara, abriu suas portas em 22 de março de 2018. Desde então, a Procuradoria atua na defesa dos direitos da mulher, no recebimento e encaminhamento de denúncias de violência e discriminação, na elaboração de campanhas educativas e sugestão de fiscalização de programas de igualdade de gênero. Responsável pela condução do órgão em 2025, a vereadora professora Luciana Martins destacou o papel da Procuradoria como um canal de acolhimento e uma nova voz no combate à discriminação e à violência de gênero. Este espaço foi ocupado pelas parlamentares que assim tiveram mandatos legislativos. Este ano, então, temos 3 parlamentares, isso é um motivo de muita alegria, e estaremos fazendo um rodízio, me coube estar ocupando o primeiro ano, então, de 2025. O que compete à Procuradoria Especial da Mulher? Zelar pela defesa dos direitos da mulher, incentivar a participação das parlamentares em suas ações e participações nos trabalhos legislativos, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência, sugerir, fiscalizar, acompanhar a execução de programas do governo municipal, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltado à implementação de políticas para as mulheres, promover audiências públicas, pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, auxiliar nas comissões da Casa Legislativa na discussão de proposições que tratem no mérito de direito relativo à mulher ou à família. Precisamos muito mais desses eventos e peço também a participação dos nobres vereadores, porque precisamos do apoio de vocês, homens, porque a violência doméstica ela só consegue ser reduzida através do apoio de mulheres, ajudando mulheres, e principalmente de homens conscientizados. A programação do Mês da Mulher se encerrou com o sarau Não Mexe Comigo que eu não ando só. O evento contou com música, dança e poesia. Foi um momento de reflexão e celebração das lutas e conquistas femininas ao longo do tempo. Responsável pela articulação da Rede Integrada Laço Lilás, a Procuradoria Especial da Mulher é também protagonista na cooperação com instituições públicas e privadas para a implantação de novas políticas. Nas sessões anteriores, os vereadores aprovaram em regime de urgência o primeiro refis da nova administração municipal. Chico, explica para nós como é que vai funcionar o programa. Bom, como tu falou, né, o primeiro refis da nova gestão, é o primeiro desde 2023. O refis é um programa de recuperação fiscal, né? O que ele possibilita? Ele dá descontos de 100%, então ele elimina os juros e multas de mora para débitos inscritos em dívida ativa com o município, né? Esses débitos são débitos cujo fato gerador foram até 31 de dezembro de 2024, então são dívidas relacionadas, dívidas contraídas até o ano passado. E por que ele foi apresentado, né? Bom, o município decretou calamidade financeira e o refis é uma ferramenta que os governos têm para tentar obter recursos com os quais talvez eles não contem, né? Porque o que acontece muitas vezes, essas dívidas são contraídas com o município, elas começam a aumentar com a aplicação mensal de juros, com a aplicação mensal de multas,
Então, o que eles oferecem? Bom, tu não precisa pagar juros, não precisa pagar multas, tu paga só o valor que tu nos deve, mais a correção monetária, né, do período de atraso. Então, é isso que o Refis proporciona para o cidadão. E a prefeitura espera arrecadar 20 milhões de reais com esse novo Refis. Então, agora, ele foi aprovado aqui na Câmara, o projeto volta às mãos do prefeito Gustavo Finck para ser transformado em lei, e a partir disso, os contribuintes têm 90 dias para fazer a adesão ao programa. Além do projeto, também foi aprovada uma emenda que foi apresentada pelo vereador Juliano Souto, que estende essa anistia de juros e multas também para débitos contraídos com as autarquias do município, né, em especial a Comusa. Uma outra emenda também foi apresentada pela vereadora Daia Randt, que ela tentava estender esse prazo de 90 dias para que o cidadão tenha que pagar, porque isso é outra coisa, né? O cidadão tem que fazer esse pagamento do débito, mas ele é feito em cota única. Então ele tem 3 meses para fazer esse pagamento, mas ele tem que ser feito em uma vez só. Ela tentou pelo menos estender. Bom, vamos dar 180 dias para que o cidadão consiga se organizar, né? Consiga fazer a sua programação financeira para fazer esse pagamento em cota única. A emenda acabou rejeitada por 7 votos a 6, então permanece aquela primeira regra, permanece o texto original dos 90 dias para fazer o pagamento do Refis. Chico, é uma oportunidade, né, para os contribuintes que devem esses valores acertar suas contas com o executivo, especialmente o IPTU, né, que pode ocasionar na perda do imóvel, dependendo de como está a situação. Os vereadores falaram também sobre a questão, sugeriram, né, que pudesse ser feito com cartão de crédito, e o líder de governo, Giovanni Caju, diz que vai encaminhar a sugestão para o executivo e espera que futuramente isso possa ocorrer. Tivemos um outro projeto aprovado também, né? Também tivemos um projeto de lei apresentado pelo vereador Juliano Souto, que é o PL número 8 de 2025, que ele trata sobre a questão do funcionamento dos clubes de tiro aqui em Novo Hamburgo. Porque esse projeto, né, bom, tem um decreto federal que está vigente desde 2023, desde julho de 2023, que ele determinou algumas regras para o funcionamento dessas entidades de tiro desportivo. Primeiramente, o decreto ele dizia que os clubes de tiro não poderiam funcionar a uma distância de 1 quilômetro de alguma instituição de ensino, né? E ele dava um prazo de 1 ano e meio para que os clubes de tiro que já existissem se adequassem a esse regramento. Então, se o clube de tiro ficasse a um raio menor de 1 quilômetro de alguma instituição de ensino, ele teria que trocar de lugar, né? Esse decreto passou por uma revisão no final do ano passado, e ele permitia, tudo bem, tu pode funcionar onde tu tá, se tu já existia quando o decreto foi publicado, tu pode continuar funcionando onde tu tá instalado, mas em dias de semana apenas das 18 às 22 horas. Estandes, né? Os estandes, é isso, exatamente. Os estandes de tiro só poderiam funcionar das 18 às 22 horas. E o que então apresentou o vereador Juliano Souto, né? Ele elimina qualquer restrição de distanciamento para instituições de ensino. Então, não apenas para os clubes que já existem, mas também para os clubes que venham a ser instalados aqui em Novo Hamburgo. E ele determina que os estandes possam funcionar das 8 às 22 horas, né? Então, ele amplia o horário. Eles poderiam funcionar também durante o dia, né? Durante a manhã e durante a tarde. O projeto foi aprovado por 11 votos a 2. Os vereadores Enio Brizola e a professora Luciana Martins foram contrárias ao projeto de lei. E o projeto vai agora para avaliação do Executivo, né? Lembrando que o projeto ele recebeu o parecer contrário da Procuradoria-Geral aqui da Câmara, mas ainda assim a COJUR, ele é um parecer opinativo, né? Ele é um parecer técnico, mas ele é um parecer opinativo. A COJUR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, optou por não acolher esse parecer, deu o aval para a tramitação, o projeto foi ao plenário, então acabou aprovado. Agora ele vai para o Executivo, onde também vai ser feita essa análise da juridicidade dele, né? Mas não custa lembrar que o prefeito Gustavo Finck, quando foi vereador, ele apresentou um projeto muito semelhante lá em 2023 ainda, logo depois que saiu esse decreto federal, ele já apresentou esse projeto. Então, o prefeito ele defende a mesma pauta, né? Então, agora é ver qual vai ser a decisão do Executivo, se o Executivo vai aceitar e transformar em lei, ou se vai encaminhar algum veto aqui para a Câmara.
Tá certo, Chico. E eu citei, né, o vereador Giovanni Caju como líder de governo. Nos últimos dias nós tivemos o anúncio das lideranças. O prefeito Gustavo Finck nomeou o Giovanni Caju, do Partido Progressista, como seu líder de governo, o Juliano Souto, do PL, como vice-líder, né? Ambos eles representam o executivo aqui na casa e são responsáveis por articular aprovações de projetos que venham, né, lá da administração municipal. E nós temos também no regimento interno as figuras do líder e vice-líder de oposição que ainda não foram anunciados. Além disso, tem as lideranças de bancada, que estão todas disponíveis no nosso portal, né? Você pode acompanhar ali o líder de cada uma das bancadas que temos na casa. Era isso, Chico, por hoje? É isso, para a semana é isso. Tá certo, então, muito obrigada. Até o próximo CN. Até o próximo CN. A Câmara aprovou moção pela retomada do financiamento da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Recentemente, o grupo utilizou suas redes sociais para anunciar o encerramento de suas atividades. O fim de uma história de mais de 7 décadas está atrelada à decisão da Prefeitura de interromper os repasses financeiros que garantiam o pagamento dos 34 músicos e a manutenção de um dos principais patrimônios culturais da cidade. A notícia gerou manifestações de agentes culturais e da comunidade. Contrário à decisão, o vereador Enio Brizola elaborou uma moção de apelo pela retomada da parceria. O vereador ressaltou que para muitos jovens da cidade, a proposta de uma vida por meio da música e da cultura é fundamental. O texto recebeu ainda a assinatura das vereadoras Daya Hanisch, Deza Guerreiro e professora Luciana Martins. O diretor artístico da orquestra, Gustavo Miller, usou a tribuna para lamentar a decisão do atual governo. Se a gente quer uma cidade inovadora e que tenha desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, não é fazendo um desinvestimento em cultura que a gente vai conseguir chegar em uma cidade transformadora. Hoje, a economia da cultura responde por 3,11% do PIB nacional. Falando do Brasil inteiro. Isso é mais do que a indústria automobilística gera de riqueza para o país. A gente está falando de investimento em arte, investimento em cultura, que gera desenvolvimento econômico. A indústria automobilística é uma das indústrias que mais recebe incentivo fiscal nesse país. E ninguém reclama quando o governo federal dá incentivo fiscal para a indústria automobilística. O agronegócio, que também gera muita riqueza, 7% do PIB, também recebe muito incentivo fiscal e uma das menores taxas de juros deste país. E ninguém fala mal do agro, é óbvio. Mesmo usando agrotóxicos que causam diversas doenças, como câncer, inclusive, ninguém fala mal do agro. Mas todo mundo fala mal da cultura quando a cultura recebe incentivo fiscal. E mesmo assim a cultura é responsável por 3,1% do PIB nacional. São bilhões de reais, são milhares ou milhões de trabalhadores que trabalham com cultura e arte nesse país e que geram e mostram tudo o que o país tem de potência cultural. Novo Hamburgo tem uma das mais antigas orquestras do estado do Rio Grande do Sul. A Orquestra Sopros de Novo Hamburgo é tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. Aí a gente não está discutindo lado nenhum, a gente está discutindo a importância do investimento em orquestras. Por existir a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, existe o Núcleo de Orquestras Jovens, que já é hoje um projeto reconhecido nacionalmente como um dos mais importantes projetos de educação musical. E a gente tem aqui em Novo Hamburgo. Por existir a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, a gente criou também o Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo, que traz, na sua primeira edição, mais de 230 alunos de todos os lugares do Brasil e de fora dele. Professores, especialistas no seu instrumento, para passarem aqui uma semana ou 9 dias num festival que, segundo os próprios professores que frequentam festivais em todo o mundo, dizem que Novo Hamburgo tem uma das melhores estruturas para receber um festival. Porque nós temos 2 grandes hotéis, nós temos uma grande universidade como a Fevale, que é parceira, e nós temos um dos melhores museus, que, segundo os professores, é a melhor casa de se fazer música de câmara, que é a Fundação Sheffield. Os vereadores enalteceram estudantes do Instituto Seno Ludwig, finalistas do Hackathon Business. O evento estimula jovens a desenvolverem soluções tecnológicas para desafios ambientais enfrentados por suas comunidades. Ao todo, 310 projetos foram inscritos.
O projeto Clima 360 Graus, desenvolvidos pelos alunos Caroline Jacob, Stephanie Lima e João Vitor, consiste em um aplicativo que conscientiza, prepara e alerta a população para desastres naturais. A ferramenta permite sinalizar a Defesa Civil em casos de resgate, acompanhar informações climáticas específicas para cada região e acessar contatos de emergência. Tem previsão também do tempo, jogos interativos sobre sustentabilidades e cursos de educação ambiental. A moção é de Daya Hanisch e Enio Brizola, localizado em um dos bairros mais afetados pela enchente, o Canudos. O colégio serviu também como abrigo para as famílias durante as enchentes. A professora Eduarda Yost falou sobre a iniciativa. Essa participação no Hacatê, a gente vai nos dias 7 e 8 de abril, lá para Porto Alegre, onde eles ficarão imersos e vão trabalhar um pouco mais em cima dessa ideia para decidir como ela vai ser desenvolvida. Um dos pontos de segurança do aplicativo é que ele é feito pelo gov.br. Então, para que a gente evite trotes também, que a gente sabe que também aconteceu isso naquela época da enchente, além desse cadastro pelo gov, se a pessoa não tiver acesso, que a gente sabe que os idosos têm maior dificuldade, a gente pensa no cadastro presencial aí junto ao CRAS. Representantes das redes de proteção e da classe artística ocuparam a tribuna. A repórter Rebeca Prestes traz as informações para a gente. Na segunda-feira, o psicólogo Everson Vargas subiu à tribuna para pedir apoio às redes de proteção social. Elas surgiram na cidade em 2005 com o intuito de diagnosticar e resolver fenômenos sociais ocorridos no município. Esse é o debate que a gente precisa fazer, gente. É o debate que traz segurança pública, traz a gente enquanto pessoal que pensa a comunidade, educação, saúde, e a gente precisa pensar Novo Hamburgo. O psicólogo enfatizou que o propósito das redes é pensar nas demandas da comunidade. Vargas entregou um documento com propostas específicas para cada região do município, como foco na área da saúde, assistência social, segurança, esporte e lazer, mobilidade urbana, educação, meio ambiente, habitação, infraestrutura e cultura. Na quarta-feira, a Câmara homenageou a Lidercar, empresa de reaproveitamento e comercialização de peças automotivas, que completa 25 anos de atuação em Novo Hamburgo. O proponente do convite, vereador Enio Brizola, pontuou o trabalho feito pela empresa. Ele encerrou a homenagem com a entrega de um quadro comemorativo ao proprietário Ediberto Santo. Ainda na quarta-feira, a Tribuna Popular abriu espaço para a fala do artista de circo Felipe Severo, também conhecido por Felipe Farinha, membro do grupo Corpos e Sombras. O artista defendeu o marco regulatório da cultura e criticou o corte de gastos feitos pela Prefeitura de Novo Hamburgo. Em sua fala, citou leis municipais e federais que prevêem a atenção e verba para o sistema de cultura. Em 1978, a regulamentação de profissão artista. A arte é nossa profissão, é nosso trabalho. Essa é a questão principal de eu estar aqui, né? Porque parece que as pessoas não entendem que a arte é a nossa profissão. Ele citou a Constituição Federal de 1988, que reconhece a cultura como um direito do povo. Essas foram as tribunas dessa semana. 4 comissões analisaram o PL 15 de 2025. Apresentado por professora Luciana Martins, o texto obriga as escolas municipais a incluírem como tema transversal em sala de aula o assunto da violência contra a mulher. A matéria, aprovada pelos grupos de trabalho, resgata uma proposta elaborada em 2017 pela vereadora mirim Júlia Marques, à época aluna do ensino fundamental da EMEB Elvira Brandigrim, do bairro Rondônia. Aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei recebeu, na última segunda, os pareceres favoráveis dos colegiados ligados à área de direitos humanos, educação, segurança e serviços públicos. A Câmara aprovou a criação de um novo grupo parlamentar, idealizado por 6 vereadores de 4 partidos diferentes. A Comissão Especial de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infanto-Juvenil deve funcionar ao longo de todo o ano, com o objetivo de discutir, apresentar sugestões de políticas públicas ao Executivo e outros órgãos governamentais. O documento é assinado por Cristiano Kohler, Daya Hanisch, Deza Guerreiro, Eliton Ávila, Enio Brizola e Giovanni Caju.
a Comissão de Meio Ambiente vistoriou obra da Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau. O marco legal do saneamento básico estabelece que até 2033, municípios de todo o país devem garantir que 90% da população tenham acesso à coleta e tratamento de esgoto. Em Novo Hamburgo, o índice atual é de 7,27%, conforme dados do IBGE. Para se aproximar de um percentual de 50%, a construção da nova ET no bairro Santo Afonso tem mobilizado esforços, projetos e recursos de 2 gestões diferentes do município. Os integrantes da Coman, Ricardo Ritter, Nor Bueno e Deza Guerreiro, foram até o local verificar os trabalhos. É uma obra, um investimento de 70 milhões de reais, são números impressionantes. É uma obra que vai fazer com que Novo Hamburgo salte dos atuais 7% de beneficiamento do esgoto para quase 50%. Isso é mais do que quintuplica o nosso saneamento, né? Está trazendo alguns transtornos para a comunidade aqui da região, mas a gente precisa contar com o apoio destes moradores, porque eu lembro, assim, por exemplo, quando o Transurb veio, causou um transtorno enorme para toda a cidade de Novo Hamburgo. Aqui é mais especificamente para a população da Vila Cref, da rua Antônio Roberto Cref, da rua João Correia, e aqui nos arredores do nosso querido campo do Canto do Rio. Mas a gente sabe que para o futuro, para as gerações futuras, esta é uma obra muitíssimo necessária. É uma obra que vai trazer qualidade de vida para as gerações futuras. O presidente Cristiano Kohler recebeu a visita institucional do tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Novo Hamburgo, acompanhado de equipe formada por Karine Reolon, Luiz Freitas e Luiz Carlos Schneider. O encontro teve como pauta principal segurança nas escolas, com destaque para os programas PM na Escola e PM Residente. O PM Residente resulta de um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar e Secretaria de Educação do Estado. A iniciativa permite que os policiais militares da ativa e com estabilidade residam em unidades educacionais dentro de escolas públicas estaduais, proporcionando assim maior segurança ao patrimônio escolar. O tenente-coronel solicitou a interlocução do vereador Cristiano Kohler junto ao Executivo para estender o programa à rede municipal de ensino. Já o programa PM na Escola traz policiais aposentados de volta ativa para atuar na proteção de instituições da rede estadual. A proposta é que o município também possa estudar a adesão ao projeto. Os 10 anos de atividade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, em Novo Hamburgo, celebraram também a conquista de uma nova área para a construção de um campus para a instituição. Em cerimônia realizada no dia 26, foi oficializada a doação de terreno pertencente à Transurb ao lado da estação Novo Hamburgo. A futura construção, além de facilitar o acesso dos estudantes, ampliará de 400 para 1.400 o número de vagas e possibilitará a criação de novos cursos de graduação no local. Será construído também ali um terminal rodoviário. Representando o Legislativo, os vereadores Enio Brizola e a professora Luciana Martins também fizeram as suas saudações ao público durante a cerimônia, e a vereadora Deza Guerreiro esteve presente. Ex-aluno Guilherme Alcebiades relatou a importância da formação para o seu desenvolvimento. Graças ao IFE eu pude viajar, conhecer o Brasil, pude viajar para o Ceará, pude viajar aqui no Rio Grande do Sul, conhecer vários lugares que eu não pensaria que me seria possível ter essa oportunidade. Então, o IFE foi muito bom. Eu vim de escola pública e a gente sabe que é muito difícil a gente vir de escola pública e conseguir galgar espaços vestibulares super concorridos. E hoje, graças ao IFE, e graças a Deus eu estou na URGS, consegui passar direto. Então, foi uma graça enorme e tudo isso é graças ao Instituto Federal. Então, é essa baita oportunidade que a gente está celebrando, que vai ser expandida para muitos outros jovens, né? Então, essas graças que eu pude ter, essas oportunidades vão ser multiplicadas aí, como a gente viu, por 1000, né? Que coisa boa. Após decreto de calamidade financeira publicado pelo prefeito Gustavo Fink no último dia 19, os vereadores participaram de reunião com representantes do Executivo para buscar explicações sobre a situação econômica do município. No encontro realizado no Centro Administrativo Leopoldo Petri, os parlamentares apresentaram dúvidas recebidas da população e foram informados sobre os projetos em andamento
e perspectivas de ações para equilibrar as contas públicas. Recém-nomeado líder de governo na Câmara, Giovanni Caju, destacou a importância de todos os vereadores estarem cientes da saúde financeira do município. Segundo ele, o foco do governo neste momento é não atrasar os pagamentos do IPAZEM, da Fundação de Saúde e do Funcionalismo. Estiveram presentes os vereadores Cristiano Kohler, Ellington Ávila, Felipe Cumbral, Giovanni Caju, Ico Remin, Ito Luciano, Joelson de Araújo e Juliano Souto. O presidente Kohler afirmou que a Câmara segue aberta para o debate e a construção de políticas públicas que impactem positivamente a vida dos cidadãos. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais e os principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal no YouTube e todas as informações nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo CN.